A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da Palavra do Senhor Deus, e mais de 12 minutos de interação com todos vocês, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E também lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível nós examinarmos entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui sendo um canal, caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para levar uma palavra ao coração de todos vocês, sem manipulação, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas sempre a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E muita atenção num comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. E além de estar recebendo de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada,
um livro e um capítulo das Escrituras para a sua meditação. Você também, e as orações que são realizadas durante as lives, você também continua recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, para todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você seguir ou se inscrever no perfil da igreja, @igrejasbenditas, e dizer nos comentários: eu, escrevendo seu nome, sou membro da igreja virtual Igrejas Benditas e sou o rebanho bendito de número, e escreve seu número de 1 a 12. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. E lembrando sempre a todos vocês que, sendo membro dessa igreja virtual, toda live você tem no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, e você pode continuar frequentando qualquer uma igreja, templo ou congregação, pois o próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examinem em Mateus capítulo 12. E lembrando sempre a todos vocês do porquê rebanho e porquê bendito. Rebanho, palavra do Senhor Deus em diversas passagens, e do próprio Senhor Jesus em João capítulo 10, que nós somos os seus rebanhos. E para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, bendito é uma classe de promessas. Através de Abraão, todas as nações se tornaram benditas, e lá em Mateus 25, do versículo 31 ao versículo 46, aqueles que são chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes, e esses serão recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E saibam que nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso, com base na Bíblia Sagrada, recebe o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Lembrando que essa é apenas uma das mais de 40 questões que são denúncias em que estamos já há mais de um ano na internet oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo. E já o valor somado já ultrapassou 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro. Mas não é para vocês se escandalizarem com o valor das ofertas, pois hoje em dia não se paga o valor de um cachê de um cantor gospel ou de um jogador de futebol. E o cachê do jogador de futebol não garante a sua salvação, a sua vida eterna, a sua proteção da sua família, a sua prosperidade, a prosperidade da sua descendência. E todas as mais de 40 questões, que são denúncias, abordam princípios que não podem, por mais que estejam, mas não podem ser omitidos e nem negligenciados em hipótese nenhuma, porque custa a nossa salvação e a nossa vida eterna livre. E é necessário nós sempre lembrarmos qual é o valor para que nós estamos dando para aquilo que não tem preço. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, é muito importante estarmos sempre atentos e examinando com muita atenção, fazendo a nossa obra, sendo a igreja do Senhor Jesus, em um só Espírito. E lembrando sempre também que nós afirmamos que as nossas igrejas virtuais são mais eficientes, mas não tiramos a utilidade dos templos físicos. Apenas lembramos sempre que há diversidade de ministérios e é necessário todos estarem juntos, unidos, interagindo e cooperando. Aquilo que falta nenhum, o outro está ali para ajuntar e suprir, não para fazer algo parecido com o outro, para a pessoa não precisar interagir na outra igreja. É isso que precisamos estar sempre lembrando e examinando as Escrituras Sagradas. E lembrando também que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador. É um desses motivos, exatamente. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento,
podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E abençoado que está pedindo oração, saiba que todos aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais, além das orações que são realizadas durante as lives, essas pessoas continuam a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, pois ele ora todas as madrugadas para todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, a todos aqueles que fazem a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando e interagindo conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para você ofertar nesse ministério do Senhor Jesus para conosco na descrição dessa live. Nas outras redes sociais, basta você abrir o perfil e na aba de seguindo, que no @milaofertadim ou no @as_sem-ovelhas, você vai encontrar o vídeo fixado com as informações necessárias para você fazer a sua oferta para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que essa live vai ficar salva em outras redes sociais, é o mesmo @igrejas benditas em todas elas, para que você possa voltar e acompanhar as bases da Bíblia Sagrada, seja sobre os sorteios ou sobre as ofertas, que nós sempre apresentamos a todos vocês. Pois como o Senhor Jesus afirmou, João capítulo 7, aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, o Cristo, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não junto espalha e o reino dividido não prospera. Independente dos seus recursos ou condições financeiras, se quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, entre em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, pois estamos ao vivo agora em todas elas e a nossa produção vai estar retornando contato, tirando as suas dúvidas com as informações necessárias para que você possa levar uma dessas obras, verdadeira obra do Senhor Deus, para a sua região, onde o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretaria de trabalho, emprego, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% a palavra das Escrituras da Bíblia Sagrada. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus nos chamou para ser a sua igreja. E nós estamos aqui com as igrejas virtuais, porque somos nós, os seres humanos. Colossenses 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, sendo a igreja do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e compartilhando a palavra dele, o Evangelho e a sua justiça, a toda criatura, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento. E eu sou membro da igreja virtual as_sem-ovelhas e ministro aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. E vamos dar início às orações de introdução para que possamos estar iniciando, levando a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa,
forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar conosco em um só Espírito, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e que haja o sangue do Senhor Jesus Cristo nos revestindo contra todo o mal nesta madrugada, para buscarmos ao Senhor em um só Espírito e em verdade. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que no final da live estaremos separando mais 12 minutos para estarmos interagindo com todos vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como, sobre as Escrituras Sagradas ou sobre uma de nossas mais de 40 questões. E vamos estar dando início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Escolha o seu número de 1 a 12, que no decorrer dessa live você estará recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Hoje eu estarei sorteando os benditos de número ímpar, de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os benditos de número ímpar. E o primeiro a receber a palavra do Senhor Deus é o rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3. São os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação nesta madrugada. Não deixe de se inscrever ou seguir nessa igreja virtual, curtir, comentar e compartilhar e convidar outras pessoas para estarem recebendo orações e ministrações da palavra do Senhor Deus e buscando ao Senhor nessa madrugada, todos juntos em um só Espírito. E o livro é o livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos. Livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Apocalipse, capítulo 12. Livro de Apocalipse, capítulo 12, para a meditação do rebanho bendito par de número 4, Apocalipse, capítulo 12. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Apocalipse, capítulo 13, para a sua meditação. Lembrando sempre a todos vocês que eu faço apenas uma introdução em cada um dos 7 livros que são ministrados, mas é necessário que vocês leiam o capítulo todo, interajam com as Escrituras Sagradas, para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações que são realizadas durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E a oração é a oração de número 7, a primeira a ser ministrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui trazendo a palavra do Senhor, o Evangelho, a sua justiça, ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus em suas vidas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para louvarmos mais e mais ao santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tivemos um pequeno problema ali em uma das redes sociais, mas já estamos de volta para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração da oração de número 7, estamos ao vivo agora em todas elas. Lembrando que qualquer coisa, qualquer imprevisto em uma rede social, nós estamos sempre em todas elas. Então você corre para outra com o mesmo @Igrejas Benditas para estar nos encontrando. E vamos à ministração da oração de número 7. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra através desta tua igreja virtual,
@Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, e revestidas com o teu santíssimo sangue do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O abençoado lhe fez uma pergunta que é válida aqui pro início da live, do por que par ou ímpar? A pessoa escolhe isso na cabeça, tipo, hoje vou ser par? O número de rebanho, no caso, é sempre um número fixo. E nós colocamos par ou ímpar porque é sempre, o Senhor Jesus deixou bem claro, nunca é bom que ande um só, é sempre bom que andem dois juntos. Lá em Lucas capítulo 10 você vê mais uma vez sobre isso. E como tudo que nós fazemos é com base nas Escrituras Sagradas, não colocamos apenas um único rebanho sozinho. Colocamos sempre dois juntos, para fazer companhia para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas de 1 a 12, você escolhe sempre um número fixo, que será o seu número em que toda live você terá certeza de ter uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua meditação. No final da live nós temos um livro e um capítulo que será para a meditação de todos nós e mais o sorteio dos 7 números, que esse aí você pode escolher dependendo do dia, da ocasião, pode escolher mais do que um também, para que você sempre saia com no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E vamos dar início à ministração no livro de Apocalipse, capítulo 12, do versículo 11 ao versículo 17. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 12 do livro de Apocalipse, nós vemos o poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e vemos também sempre a perseguição do maligno que está sempre irado contra nós, mas que quando estamos fiéis, guardando e praticando os mandamentos do nosso Senhor Deus, testemunhando do Senhor Jesus e das obras do Senhor Jesus, não importa o que o inimigo tente fazer, o Senhor estará lá para nos ajudar. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, ao próximo rebanho a ser sorteado. Rebanho bendito par, de número 10, e rebanho bendito ímpar, de número 9, são os próximos a receber a palavra do Senhor para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 12 para toda live de segunda a sexta, a partir de 00:07, você ter uma palavra revelada do Senhor Deus, que é um livro e um capítulo para a sua meditação. Livro de Jó, que contém 42 capítulos. Livro de Jó, que contém 42 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live. Lembrando sempre a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário ler o capítulo todo
seja onde você estiver, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E o livro de Jó, capítulo... Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Jó, capítulo 26. Eita, glória! O mesmo ministrado no @MillerOfertadim, na última live, que temos lives lá de segunda a sexta, desde 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Ambos sorteados e o mesmo capítulo, um dia seguido do outro. Livro de Jó, capítulo 26. Nada é por acaso. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Para o Senhor demonstrar o seu controle absoluto e a sua permanente presença para conosco em todos os momentos de nossas vidas. Jó, capítulo 26, para a meditação do rebanho bendito de número par. E Jó, capítulo 27, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9. Jó, capítulo 27. E vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 9, a próxima a ser ministrada, e todos aqueles que são seguidores ou inscritos dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, continuam a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nessa madrugada, nessa live da Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as Tuas promessas para os que o buscam de madrugada, que ao buscarem ao Senhor junto conosco nessa madrugada, nessa live, eles possam ter um verdadeiro encontro com a Tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende que não é do seu agrado, e edificados na Tua verdadeira palavra, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos dar a ministração no livro de Jó, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 7. Jó, porém, respondeu e disse: Como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era? Para quem proferiste palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 26 do livro de Jó, é Jó lembrando a imensitude do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e da sua soberania, que é muito importante nós estarmos recordando isso em nossas vidas para nunca ensoberbecer o nosso coração e sempre colocarmos Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E lembrarmos que é Ele quem nos concede a sabedoria, a inteligência, o discernimento e o entendimento. Então que nunca podemos colocar aquilo que Ele nos concedeu como se fosse o absoluto, superior àquilo tudo que Ele já tem. E sempre nos submetermos a Ele, à palavra dEle e à vontade dEle, guardando e praticando os seus mandamentos. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12. Siga e se inscreva para receber orações todas as madrugadas, orações durante as lives e 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aí me perguntaram qual é a minha perspectiva para o futuro? Bom, é continuar o que eu estou fazendo, além da obra do Senhor Deus, gerenciando e administrando as minhas empresas, para a mais honra e glória do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E dando sempre oportunidades para todos vocês estarem se juntando conosco, seja na área financeira,
na área natural, seja na área espiritual. E vamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E o livro é o livro de Obadias, capítulo 1 e único. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito, par de número 8, e o rebanho bendito ímpar de número 7, livro de Obadias, capítulo 1 e único. Escolha também o número de 1 a 7, pois no final desta live você estará recebendo mais um livro e mais um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Convide mais pessoas para se juntar conosco nesta madrugada, estarem buscando ao Senhor em espírito e em verdade, recebendo orações e ministrações das Escrituras Sagradas para aumentar a sua fé. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E a oração é a oração de número 2. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui ao vivo sempre de segunda a sexta, a partir de 00h07 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e que haja o Teu santíssimo sangue limpando e purificando essas vidas, e de assim eles se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, no versículo 31 ao 46. Que haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos dar início à ministração no livro de Obadias, capítulo 1 e único, do versículo 3 ao versículo 9. Obadias, capítulo 1 e único, versículo 3 ao versículo 9. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú, e os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Obadias, testificando aquilo que eu comentei para vocês na última ministração, em Jó, capítulo 26, o cuidado que devemos tomar para que aquilo que o Senhor nos concede, nós nunca venhamos a nos achar superiores a Ele, que tem a plenitude. Pois aqui verdadeiramente vemos a soberba, e por causa daquelas pessoas que eram próximas, que pareciam aliados, que ensoberbeceram o coração do povo,
mas que veio abandonar o Senhor Deus, mas que na hora da aflição, na hora da tribulação, aqueles que se diziam amigos é que se levantaram. E o Senhor Jesus já nos alertou no Novo Testamento, aqueles que são da própria casa são os inimigos. Então devemos tomar sempre muito cuidado e atento, porque os espíritos imundos sempre vão aonde nos afeta, aonde nos atinge, aonde verdadeiramente eles têm a oportunidade de nos desestabilizar, de nos fazer parar a caminhada em Cristo Senhor Jesus. Então cabe a nós nos fortalecer através da palavra do Senhor, através de praticar a palavra do Senhor em espírito e em verdade, para que o Senhor dos Exércitos continue sendo sempre a sombra à nossa direita, aquele que peleja por nós, aquele que nos segura pela mão. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 12 e rebanho bendito ímpar de número 11 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando a todos vocês que aqueles que são seguidores ou inscritos desta igreja virtual, @Igrejas Benditas, continuam a receber orações, mesmo após o término das lives, todas as madrugadas, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o livro é o livro de Juízes, que contém 21 capítulos. Livro de Juízes, que contém 21 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par de número 12, livro de Juízes, capítulo 2, e para meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Juízes, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 6 é a próxima a ser ministrada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam, pois lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Tudo para mais honra e glória, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nós somos seguidores e praticantes da palavra, do Evangelho e da justiça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E cremos no Senhor Deus, como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir a nada. E trabalhamos sempre com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam livres, limpas e libertas pelo teu santíssimo sangue, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de Juízes, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 13. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após deles se levantou,
que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após doutros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Juízes, é importante para a gente ver a necessidade que há em verdadeiramente colocar as gerações no futuro, nos caminhos do Senhor nosso Deus. Pois aqui deixou bem claro, outra geração após dele se levantou que não conhecia o Senhor. Eles não o conheciam pelo fato de nunca o terem ouvido falar, porque era impossível nascer na tribo das 12 tribos de Israel e nunca ouvir falar do Senhor que os tirara da terra do Egito. Eles não conheciam ao Senhor porque eles não estavam interagindo, praticando e guardando os mandamentos do Senhor Deus. E com isso, agiram com ingratidão contra aquele Senhor que tudo lhes havia concedido. Então é isso que devemos tomar sempre muito cuidado. Não apenas falar de um Jesus, falar de um Deus, falar de fé, e sim verdadeiramente ensinar e instruir como diz as Escrituras, para que verdadeiramente, como está lá no livro de Provérbios, ao ensinarmos como se deve andar, a criança como se deve andar, ela permaneça no caminho, sem se desviar. Infelizmente, hoje em dia, ensinam religiosidade, teologias, filosofias, sentimentos e emoções dos seres humanos. E como alguém vai se firmar na fé, se está escrito em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E as pessoas ensinam as cartilhas de suas religiões. Então devemos tomar sempre muito cuidado, porque as nossas futuras gerações dependem das atitudes que tomamos no presente, guardando e praticando a justiça do Senhor Jesus. Pois como ele deixou bem claro, ele abençoa até a 1000ª geração daquele que é justo e pratica a sua justiça. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. E o próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, se inscrevendo ou seguindo para toda live de segunda a sexta. Além de estar recebendo orações, estará recebendo também 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E o próximo livro é o livro de Filemão, capítulo 1 e único. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, para a meditação dos rebanhos par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, para a meditação. E lembrando que caso seu número de rebanho já tenha passado, essa live vai ficar salva em outras redes sociais com @Igrejas Benditas, para que você possa voltar e acompanhar as ministrações passadas e também compartilhar e convidar outras pessoas para elas receberem uma palavra do Senhor Deus, orações e ministrações das Escrituras Sagradas para a edificação dos corações, mentes e espíritos nas Escrituras Sagradas, 100% como está escrito. Escolha também o número de 1 a 7, que no final da live, quase no final da live no caso, nós estarei sorteando para você ter mais uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Oração de número 10 é a próxima a ser ministrada. Lembrando que as orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E no final dessa live, obrigado apóstolo por me lembrar que eu ia falar, mas acabei esquecendo. E no final dessa live, reservamos mais 12 minutos para estar interagindo com todos vocês, tirando suas dúvidas, com porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos
ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O abençoado ali reclamando que a rede social não te notificou, eu avisei, eles estão boicotando a gente e com isso é necessário que você faça a sua parte. Coloca o seu celular para despertar de segunda a sexta a partir de 00h07, que você com certeza vai nos encontrar aqui para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Para ficar aí salva aí no seu despertador, no seu celular, que você vai acompanhar. E essa live vai ficar salva depois, você pode acompanhar ministrações que se passaram. Haverá outra reprise às 4h07 da madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E vamos à ministração no livro de Filemão, capítulo 1, e único, do versículo 3 ao versículo 9. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Tive grande alegria e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, os corações dos santos foram reanimados. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e agora prisioneiro de Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de Filemão, nós vemos um verdadeiro líder do Senhor Jesus exortando os seus discípulos a permanecerem na prática da palavra, do Evangelho, das boas obras do Senhor Jesus o Cristo. Pois aqui no versículo 6, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Todo aquele que está em Cristo Senhor Jesus pratica as obras, produz os frutos, são seus imitadores e verdadeiramente são bons, pois o Senhor Jesus afirmou que ao reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar, que puxa toda sorte de peixes. Aos bons recolhe e aos ruins deitam fora, lançam fora. Então devemos jamais tirar a palavra do Senhor de contexto, pois o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que é necessário crer nele como está escrito. E o último rebanho, o rebanho bendito par, de número 6, e o rebanho bendito ímpar, de número 5, são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais. Lembrando que aqueles que são inscritos ou seguidores dessas nossas igrejas virtuais, inclusive essa, @Igrejas Benditas, continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. Livro de Gálatas, que contém 6 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Um abençoado, viu o que aconteceu que você perdeu o início da live? Aí não soube a explicação. Rebanho. Por que rebanho? Palavra do Senhor Jesus, João capítulo 10. Nós somos os seus rebanhos, e há um só rebanho, um só pastor, e ele é verdadeiramente. O Senhor Deus sempre, em todo momento, nos chamou de rebanho. Falou também que haveria outras ovelhas de outro aprisco, de outro rebanho, que os convinha também apacentar. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro é o livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, para a meditação dos rebanhos benditos ímpar, de número... rebanho bendito par, de número 6. Livro de Gálatas, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5. Livro de Gálatas, capítulo 2, para a sua meditação. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07, com orações e ministrações da palavra do Senhor Deus, através do Ministério de Sorteios, para que todos vocês possam ter uma palavra do Senhor sem manipulação, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano. Apenas sempre a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 5. Lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E todos aqueles que são inscritos ou seguidores continuam a receber orações todas as madrugadas.
Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos e amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Vamos dar início à ministração no livro de Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 17. Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 17. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de Gálatas, nós vemos verdadeiramente como o Senhor é maravilhoso, bondoso, misericordioso e justo. E aqui também vemos mais uma vez sobre a igreja do Senhor Jesus. Pois o apóstolo Paulo, ele não ia perseguindo templos físicos, e sim eram aqueles que eram seguidores do Senhor Jesus, que creem no Senhor Jesus. Aqueles que creem nele fazem até hoje as mesmas obras que ele faz, e as farão ainda maiores. Palavra do próprio Senhor Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, reconhecendo a sua antiga conduta, esqueceram que eu perseguia a igreja de Cristo, ou seja, os seres humanos, que falavam o nome do Senhor Jesus e praticavam as suas obras e os seus frutos. Então devemos lembrar que nós somos a sua igreja viva e devemos tomar sempre muito cuidado com as tradições carnais, humanas e mundanas, com as doutrinas e costumes religiosos dos seres humanos, para que mesmo cheio de boa intenção, não acabemos pecando contra o próprio Senhor Jesus, a palavra dele, as suas escrituras sagradas, a sua santidade, a sua boa obra. Fala alguma coisa, apóstolo? E vamos aqui ao último livro a ser ministrado, lembrando que essa será uma palavra do Senhor Deus para a meditação de todos vocês. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que aqueles que são seguidores ou inscritos continuam a receber orações todas as madrugadas. E o último livro a ser ministrado é o livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Livro de Levítico, que contém 27 capítulos, é o último livro a ser ministrado nesta madrugada. E lembrando sempre a todos vocês que temos mais 12 minutos no final dessa live para estar interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, com porquê, para quê e como, sobre as escrituras sagradas ou sobre uma de nossas mais de 40 questões. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Como o mensário comentou, estamos aqui para louvarmos ao Senhor Jesus Cristo. Alegrem-se sempre, pois como ele mesmo falou, se vós estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, verdadeiramente teremos a sua alegria. E vamos a Levítico capítulo 15. Levítico capítulo 15, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Livro de Levítico capítulo 15 é a nossa meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 11 é a próxima a ser ministrada para levar a maravilhosa palavra do Senhor Deus ao coração de todos vocês.
Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada e revestidos pelo Teu santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam nas igrejas, buscam pessoas também para poder se inscreverem também, que vocês vão estar fazendo as suas obras, e a palavra do Senhor Jesus diz que todos vocês vão ser recompensados. Amém. Então, Mateus 16, 24 a 27. Faça a sua obra, aqui você tem a oportunidade de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Né? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos à ministração no livro de Levítico, capítulo 15, do versículo 27 ao versículo 33. E qualquer que as tocar será imundo, porquanto lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado, e o outro para holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de quem sai a semente da cópula, e que fica por ela imundo, como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deita com mulher imunda. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 15 do livro de Levítico, vemos todo um protocolo, ornamentos santos, aquilo necessário para a purificação do povo de Israel. E no Novo Testamento temos o nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus Cristo, que levou sobre si o pecado. E lá em Lucas capítulo 11, versículos 41, ele deixa claro que uma oferta nos limpa do pecado. Então é sempre muito importante a gente examinar as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, para que crer nele como está escrito, para que estejamos sempre limpos, libertos e livres, revestidos pela sua palavra, cobertos com o teu santíssimo sangue, com as nossas vestes alvas como a neve, para que sejamos dignos de andar ao lado do nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, todos os momentos de nossas vidas. Lembrando que daqui a pouco eu estarei respondendo as perguntas nos comentários, suas dúvidas com porquê, para quê e como. Vão deixando aí nos comentários, que eu estarei agora dando início ao sorteio dos 7 números. Escolha o seu número de 1 a 7, para que você tenha mais uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação nesta madrugada. Logo em seguida eu vou estar interagindo com todos vocês ao vivo agora em todas as redes sociais. Então sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Jó, capítulo 26. Jó, capítulo 26, se você escolheu o número 3. Lembrando que dependendo da rede social, essa live vai ficar salva para você acompanhar as ministrações passadas e compartilhar para outras pessoas que precisam e necessitam de orações e ministrações na palavra do Senhor Deus para aumentarem a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco sempre aqui a partir da 00h07 da madrugada. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1 e único. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2,
se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, se você escolheu o número 5. E se você escolheu o número 6, livro de Levítico, capítulo 15. Levítico, capítulo 15, se você escolheu o número 6. E enquanto eu vou dando um comunicado, vão deixando aí nos comentários suas dúvidas, perguntas com porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas ou sobre uma de nossas mais de 40 questões que eu justamente com o nosso sacerdote e apóstolo, estaremos interagindo com todos vocês nesta madrugada. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem as orações durante as lives, e você também estará recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, também por ele, além de ter também a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, às 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ AIG 1318 37300, e aqui até o horário da madrugada, nessa igreja virtual, @ Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim fazer diretamente para você, para após. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais e outras informações importantes você vai encontrar na descrição desta live. Nas outras redes sociais, basta abrir o perfil, ir na aba de Seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras. E lembrando sempre a todos vocês, se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalho e empregos, além de oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. E eu vou responder a sua pergunta, abençoado, explicar novamente que ele perguntou. Desculpa a pergunta, porque o nome Igrejas Benditas. Vamos lá. Primeiro ponto, igreja. Que igreja somos nós, os seres humanos. O Senhor Jesus nos chamou para sermos a sua igreja. E com isso, benditas. Bendito é uma classe de promessas que tem nas Escrituras da Bíblia Sagrada.
como em Mateus 25, do versículo 31 ao versículo 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos. Ou seja, igrejas benditas, pessoas benditas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo a obra para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aqui, Colossenses 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aqui na outra rede social, o abençoado perguntou: por que o inimigo continua agindo no mundo, sabendo que na tribulação ele será derrotado pelo exército de Cristo? Porque ele é mais prudente do que os filhos das luzes. Então devemos lembrar sempre que não é porque ele tem a certeza da vitória que ele vai desistir de levar a maioria que ele conseguir com ele. Bom, uma coisa é certa, certo? Não é que ele tem certeza de vitória, não, que ele já foi derrotado. Eu certo? falei certeza de vitória? Perdão, gente. Então, apesar de ele ter certeza então, da derrota. Tá cancelado no Senhor Jesus. É que ele já foi derrotado. E aí, nessa parte aí, eu vou dizer bem claro para você. Como está bem escrito lá, que aqueles que não for obediente à palavra do Senhor Jesus, como está escrito na Escritura Sagrada, vai ficar preso junto com eles eternamente. Mateus 25, de 31 ao 46, são os bodes, tá bom? Então, preste bem atenção. Exatamente, o abençoado perguntou: o que vocês pensam, primeiro, sem falar como está escrito, continuando, o que vocês pensam sobre as pessoas que ficam falando que Jesus é Deus, sendo que ele é filho de Deus Pai? O inimigo tenta as pessoas para usar esse argumento para afastar as pessoas de Jesus. Bom, aí olha só, você está completamente enganado, porque exatamente. Filho de peixe é peixe. Exatamente. Então pronto, como é que o pai dele pode ser pai dele, o pai dele é Deus e ele não é Deus? Sendo que ele mesmo afirmou que era. Contando que nas Escrituras Sagradas está escrito com todas as letras em Apocalipse, ele é Deus verdadeiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Então vamos examinar de novo, você pega e usa a inteligência artificial, você vai lá ver que está escrito em qualquer uma Bíblia, tá bom? Deus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Podem continuar interagindo conosco, deixando nos comentários perguntas com porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas, que estaremos interagindo com todos vocês. O abençoado ele comentou: você deve estudar muita palavra, porque tem bastante conhecimento. Com certeza. Lê bastante. Eu leio bastante as Escrituras Sagradas. Examina bastante, tá bom? Exatamente. Eu leio bastante, examino bastante as Escrituras Sagradas, para a mais honra e glória do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estou sempre aqui interagindo com todos vocês, para ser um exemplo, para que vocês também façam o mesmo. Pois o Senhor Jesus Cristo afirmou lá em João capítulos 14, 15 e 16, que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nos guia no caminho que devemos seguir, quando nós guardamos e praticamos os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. É importante nós interagirmos, nós verdadeiramente termos a iniciativa em buscar, em meditar, em interagir com a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, para que o Senhor possa estar cada vez mais nos capacitando para a sua obra, o seu evangelho e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E quem mais aí? Para mais uma glória ao Senhor e Salvador Senhor Cristo, a pessoa comentou: quero ganhar 750 milhões. Então saiba que o prêmio das nossas ofertas é muito maior do que os 750 milhões. Você pode... Detalhe, se for nós te dando, você fica limitado aí seus 750 milhões. Exatamente. Mas se for o Senhor Jesus realmente te dando, você conseguir o prêmio que ele tem para você, não tem dinheiro que pague. É incorruptível. Exatamente. Não tem joia, não tem pedras preciosas, não tem tesouro. O que Deus pode te dar. Um detalhe, aqui na terra também ele pode dar 100 vezes mais até esse dinheiro. Exatamente. Isso está onde? Marcos capítulo 10, de 25 e diante, tá bom? Mas o que é necessário você fazer? Palavra do Senhor Jesus. Aquele que abandonar tudo por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais em tudo. Agora deixe bem claro, abandonar tudo. Não é perder tudo, não é nunca ter nada. É abandonar tudo que tem. Como nosso sacerdote apóstolo. Em uma época ele abandonou todas as suas empresas e com isso verdadeiramente o Senhor, o Espírito Santo de verdade, o capacitou, o guiou, o instruiu e nos concedeu muito mais de 100 vezes mais para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aí o moçado ele comentou: mulheres de Deus se chama varoa de Deus ou vaso de Deus. Se chamam pelo nome. Pelo nome verdadeiramente que cada uma de nós temos para mais honra e glória do Senhor Jesus Cristo.
E ali, abençoado perguntou: a mulher não pode depilar porque é pecado, procede? Não procede não, abençoado, porque na verdade, né, isso aí é falta de higiene. Exatamente, tanto é que lá no livro, aqui no livro de Levítico, que a gente ministrou ainda há pouco, tem uma passagem que o povo se não me engano, foram justamente os levitas, antes de iniciar a obra, para se purificarem, eles depilaram o corpo inteirinho, exceto a cabeça, se não me engano, rasparam a cabeça também, aí eu já não lembro com certeza. Então, mas é isso aí, não. Tem que ter higiene realmente. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Ele perguntou: vocês possuem alguma empresa? Com certeza, abençoado. Nós somos um grupo de empresários. Estamos aí nos reunindo com todos vocês, dando oportunidade a todos vocês. Por isso que a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil leva a muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Isso aí, convida uma igreja nossa para o teu bairro. Exatamente. Em qualquer lugar do Brasil que você tiver, a gente vai chegar. Exatamente. Tá bom? Convida, tem que convidar, Deus. Tá bom? Basta você entrar em contato conosco através do privado, dessa rede social aí tem o privado, aí você pode entrar em contato conosco, perguntando, tirando suas dúvidas, dizendo seu bairro, município, estado e país, caso esteja fora do Brasil, e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e o passo a passo para você levar uma verdadeira obra do Senhor para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus a Cristo. Volta aqui. Para mais honra e glória do Senhor. Não. Para mais honra e glória do Senhor, pode continuar interagindo, tirando suas dúvidas com porquê e como sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E justamente lá em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus afirmou que o reino dos céus é um reino de comerciantes. O problema é que hoje em dia tem transformado o comerciante na mercadoria, como se aquele que deveria exercer o comércio se tornou a mercadoria, que não poderia acontecer em hipótese nenhuma, mas infelizmente aconteceu. Ariel abençoado comentou: a tua igreja irá pedir dízimo? Então, a gente não pede dízimo e nem oferta, a gente deixa bem claro que é necessário a pessoa fazer, porque isso não é algo nosso. Responde, pastor. Exatamente. Entendeu? Então, como o Senhor Jesus realmente ele afirmou que isso é necessário, isso está onde? Mateus 23, versículo 23, Lucas 11, versículo 41 e 42, Hebreus capítulo 7. Então, quer dizer, o Senhor Jesus ele é o sumo sacerdote. Então, aonde tem o sumo sacerdote, aonde tem sacerdote, tem ofertas e tem dízimo, tá bom? Exatamente. Aqui então, algumas passagens. Do Senhor Jesus, tá Mateus bom? capítulo 12, versículo 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, Agora, 25. isso é necessário você entregar aonde tem sacerdote. Exatamente. Não é aonde tem pastor, bispo, presbítero, apóstolo, não. É onde tem sacerdote. Que é onde tem sacerdote, com certeza ele vai te responder todas as coisas, o porquê, para quê e como, tá bom? Exatamente. E o pessoal ele comentou: em Hebreus fala que Deus fala com nós por meio de seu Filho, que é Jesus. E o Filho é superior aos anjos. Também diz que Jesus é o grande sumo sacerdote. Jesus vem de Deus e não o contrário. Mas lembre-se, é a trindade. É filho. É filho, exatamente. Tem filho. Quando é filho, está escrito que ele foi o único. Exatamente. O primeiro e único, tá bom? Glória então, ao Senhor Jesus. Não tem como chegar ao Pai se não for por ele. Exatamente. E o abençoado ele comentou: vi que vocês estão respondendo perguntas. Parabéns, porque o povo está morrendo por falta de conhecimento. Porque a palavra do Senhor Deus, Oséias 4, versículo 6, o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. E lá a palavra do Senhor Jesus, Mateus 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. E no @milaofertadim, de segunda a sexta, a partir das 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, é onde durante toda a live eu interajo com vocês, tiro as suas dúvidas. Nós separamos até aqui 1 minuto durante a madrugada, 12 minutinhos para estar interagindo com vocês. E ali o abençoado perguntou: o dízimo às vezes pode ser pago com atitudes nobres de ajuda ao próximo, por amor ao próximo? Bom, abençoado, isso não é possível. Isso não é possível. Porque o dízimo vem através do meu trabalho, do meu serviço. Exatamente. Que eu realmente, seja uma colheita,
né? É certo que o dízimo pode ser em arroz, em feijão, em pano, seja lá o que for. O dízimo não é obrigado você ser em dinheiro, Exatamente. não. Mas a atitude também não conta. Não, a atitude é uma coisa, que a atitude é aquilo que você pega o seu dízimo e entrega. Então, exatamente. Pronto. Entendeu? Então é necessário sim você entregar a sua oferta e o seu dízimo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ao sacerdote, então é bem claro. Exatamente. E temos sempre que examinar as obras e os frutos. Por isso que o nosso sacerdote e apóstolo, nós sempre falamos o histórico dele, não é por arrogância e soberba, é porque é dever e obrigação do líder apresentar o seu histórico para que todos possam estar o examinando. Nosso sacerdote e apóstolo, mais de 20 anos, já são quase 30 anos de jejum e oração todos os dias. Jejum de mais de 15 horas todos os dias, sem faltar um único dia, independente de feriado, final de semana, aniversário. Orações mais de 2 horas de joelho, todas as madrugadas, sem faltar um único dia. Subidas ao monte toda semana, no mínimo uma vez por semana. Há mais de 20 anos, já quase 30 anos, sem faltar uma única vez. Leituras e examinações das Escrituras Sagradas, mais de 30 vezes, de capa a capa, para que agora nós possamos verdadeiramente... Isso para se tornar um sacerdote. Exatamente. E agora apresentar a todos vocês a verdadeira palavra e evangelho do Senhor Jesus o Cristo, para que vocês todos possam estar examinando a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas. Acabei de responder. As Escrituras Sagradas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Pergunta Cristo. Mais, abençoados. Temos mais 2 minutos aí, ainda dá para interagir com todos vocês. Pergunta mais aí, pergunta coisa mais difícil. Glória a Bíblia tem resposta para tudo que você pensar e imaginar. Exatamente, para mais honra e glória de Deus. Apareceu aqui. É obrigatório devolvermos para Deus o nosso dízimo para manter a casa do Senhor Deus e continuar? Bom, com certeza, porque o Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote. Exatamente. E por ele ser o sumo sacerdote, aonde tem sumo sacerdote, tem ofertas e tem dízimo. Exatamente. Então não tem como, certo? E o Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, não é das 12 tribos de Judá não, tá bom? Exatamente, tanto é que também o próprio Senhor Deus deixou bem claro: trazei recursos, mantimentos, para que não faltem mantimentos para a minha casa, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Só sacerdote que pode receber. Exatamente. Sacerdote, ele tem um histórico de jejum no mínimo de 20 anos. Exatamente, por isso porque nós viemos nos preparando, nosso sacerdote se preparou mais de 20 anos para poder agora, há mais de um ano na internet, estarmos nos apresentando publicamente para todos vocês, levando a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil e chamando todos vocês para participarem dessa grande obra, desse avivamento da palavra do Senhor, do Evangelho e da sua justiça. Entre em contato conosco através do privado, nossas redes sociais, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Esteja sempre atento e por dentro para que verdadeiramente você possa levar uma obra verdadeira do Senhor para a sua região, independente dos seus recursos ou condições financeiras, para você trabalhar na obra recebendo seu salário ou trabalhar em nossas empresas também recebendo o seu pagamento, para mais uma glória do Senhor. Infelizmente acabou o horário, mas o pessoal fez uma pergunta ali. O que eu disse só reforça que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. A questão João é que 14. A questão é que se eles fossem um só, qual é a lógica de precisar ser conduzido por um ao outro se eles são o mesmo ser? Eles não são o mesmo, são 3 diferentes. A Trindade são 3. São 3 diferentes e o fato de você estar guardando os mandamentos dele, você tem que se submeter às autoridades que ele construiu. Exatamente. A única coisa que você deve fazer é examinar as autoridades. Exatamente. Isso aí, tá bom? Mas esse é obrigado. Exatamente. Eu agradeço muitíssimo a Mais presença uma, de mais todos uma, vocês. tem mais duas. Vai passar do tempo. Vai ter mais. Quando subimos ao monte, temos que subir totalmente limpo para descer leve no outro dia? Bom, com certeza você tem que realmente se preparar para poder subir o monte, mas na verdade você não sobe mais leve não. Você só desce com mais informações, com muito mais revelação. Glória se a você Deus. tiver realmente se santificado durante os dias que você vai subir, tá bom? Exatamente. Exatamente. O abençoado E não é perguntou qualquer um que pode não, só líder que pode subir o monte. Exatamente. E tem que se preparar antes. E o abençoado perguntou: por que tem igreja que vive no tempo da lei, ou seja, Velho Testamento? Deixando bem claro, a parte do Velho Testamento que ainda são válidas no Novo Testamento. É necessário ter o discernimento e entendimento das Escrituras Sagradas para saber aquilo que ainda vale e aquilo que não vale mais. Pois a lei que... Vai falar. Não, é que na verdade aí, eu entendi a tua pergunta. Na verdade, tem pessoas ainda que estão com a lei de Moisés isso aí é. no Novo Testamento. Você está certa. Isso não é válido. A lei de Moisés, está lá em Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei de Moisés
e os profetas foram até João. Exatamente. Dali diante não tem mais. Palavra do próprio Senhor Jesus. É uma palavra só. Exatamente. Então você está certo. Não pode não. Então você tem que sempre ali estar averiguando. É a mesma coisa desse cargo de pastor. Isso não tem, tá bom? Exatamente. Isso aí é coisa do Velho Testamento, do Antigo Testamento. E a última pergunta, de qual igreja nós somos? Nós somos a igreja do Senhor Jesus, mas somos membros da igreja virtual, @as_sem ovelhas. E no meu caso... Sem ovelhas, que hora que é o horário dela? 12 minutos antes das 8 horas da noite, até as 9 horas e 7 minutos, com 12 ministrações no capítulo de Salmo, no livro de Salmos, 100 capítulos para os 100 rebanhos das 100 ovelhas do Senhor Jesus. É a mãe dela que está lá. E a minha mãe que estará lá ministrando tudo para a Amazônia e Glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês na @mileofertadim, de segunda a sexta, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, onde lá durante toda a live eu interajo com todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir para continuar recebendo orações, mesmo após o término da live. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e o meu muitíssimo amém. Aguardo vocês nas próximas lives, a partir de 00h07, na nossa igreja virtual, @igrejas benditas. Para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Meu muitíssimo amém.